Helder, meu amigo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Evandro, você de casa. Antes de qualquer coisa... Quem veio te assistir, Helder? Hoje ninguém. Tem alguém tirando foto sua aí? Eu não sou famoso. Eu não sou astro. Como você apresentou. Você jogou contra o Romário? Não joguei contra o Romário. Também não. Eu joguei contra o Evandro, contra o Anderson Vitorino. Foi contra quem eu joguei, né? Então ninguém veio me assistir dessa forma, né? Mas desde já agradecer e desejar um feliz 2018 para você de casa, que as competições desse ano aí possam render bastante assuntos aqui pra gente no CJC Esporte. A gente vai começar falando aqui, Chicão e Helder, de um assunto que é o quê? A pré-temporada. É verdade. E nesse caso, alguns times brasileiros ainda vão ser prejudicados ainda mais. O Grêmio teve o Mundial, teve férias depois. O Flamengo disputou a final da Copa Sul-Americana, também terminou depois, tanto que essa semana já começaram, a maioria dos times já começaram a se representar. O Flamengo só terá 100% do grupo na semana que vem. Até cortando um pouquinho, o Helder, o Flamengo jogou 84 partidas. Sim. O time que mais jogou. É muito jogo, cara, para um ano. E especificamente no Campeonato Carioca, com esse regulamento que já vem, não me recordo se é o segundo ou terceiro ano agora, que tem uma fase, aí depois, acho que é o segundo ano, que teve aquela discussão que o Flamengo ganhou, foi para a final e foi campeão sem ter ganho nenhum dos turnos. Tem essa discussão em torno do novo regulamento do Campeonato Carioca. Ele tem mais jogos do que a fórmula tradicional, que a gente já estava acostumado. Então vem o resquício do calendário do ano anterior, mais esse início precoce do Campeonato Carioca, e vai acontecer com o que você falou, eles vão sentir lá na frente. Com a soma de todos esses campeonatos, tem o lance dos brasileiros que são eliminados da Libertadores, que entram também na Copa do Brasil, que há muito tempo não acontecia, quem disputava a Libertadores não entrava na Copa do Brasil. Isso vai acumulando, e o principal fator, eu concordo com o Chicão, é que os jogadores não têm o tempo de recondicionamento. Esse é o pior de tudo. O calendário é absurdo, o calendário, a forma com que é montado o calendário é maçante para o jogador, mas principalmente por conta do tempo de recondicionamento que ele não tem. Aproveitar um gancho para fazer uma pergunta para o Chicão, inclusive para o Helder também, que pode falar com propriedade, já que o Helder passou um bom tempo trabalhando, cobrindo os jogos dos times de menor investimento do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês estão achando, falando do Campeonato Carioca especificamente, dessa primeira fase do Campeonato Carioca? Infla o calendário ainda mais. E aí o mais absurdo desse regulamento é o seguinte: são 6 equipes que disputam essa primeira fase, que é uma seletiva, mas no regulamento é a primeira fase do campeonato, indiscutível. No regulamento, na prática, é a primeira fase do Campeonato Carioca. Mas acaba sendo uma seletiva porque pelo menos 2 times aí não vão ter confronto com os grandes clubes do Rio de Janeiro. Mas o mais absurdo é o seguinte: o time, no caso aí, Goitacazes e América, eles subiram e podem já ser rebaixados para jogar a Série B ainda esse ano. E 2 times, no caso o terceiro e o quarto dessa seletiva, quando eu estava no Fute Rio, a gente tinha uma brincadeira, falava, não sei se você acompanhava Cavaleiros do Zodíaco, aquele seriado que tinha. Sim. A gente falava que eram 2 times que viviam ali vagando na casa de gêmeos. Por quê? Não tinha divisão. Eles disputam a seletiva, não são rebaixados, mas também não avançam para a fase com os grandes. Eles ficam ali sem divisão, eles não estão na primeira e nem vão jogar a segunda. Na teoria até na primeira divisão, mas o que vale mesmo vai ser a fase de grupos, grupo A, grupo B, né? Transmissão de TV, mais investimento de dinheiro. Estamos de volta com o CJC Esporte, só para lembrar, na bancada comigo, Helder Martins e o Chicão. E sem perder tempo, eu já pergunto para você, Helder, a possível saída, possível não, né? A saída do Hernanes, a volta dele para o futebol chinês, ele que chegou no meio do ano, e que jogador, hein? Que ele jogou no São Paulo tomando conta do meio, fez o São Paulo sair daquela briga ali pela zona do rebaixamento. Com certeza foi o principal responsável pela fuga do São Paulo do rebaixamento, mudou a cara do São Paulo. Até assisti uma entrevista do Rogério Ceni esse final de semana, ele falando que a forma com que o São Paulo jogou não foi de uma hora para outra. Óbvio, como eu acabei de falar, o Hernani foi fundamental. O Hernanes, né? O Hernani é o outro jogador. O Hernanes foi fundamental. Mas o São Paulo passou por um processo durante o campeonato, um processo de adequação ali do esquema que o time deveria jogar com as peças que saíram no final do primeiro turno, mas a chegada do Hernanes foi fundamental. E o São Paulo, com certeza, por mais que faça contratações que possam contribuir com a equipe, mas o Hernanes é o tipo de jogador que está em falta no futebol brasileiro, que consegue fazer mais de uma função e consegue fazer bem
mais de todas essas funções que ele pode fazer. Agora, se acontecer essa saída dele, aliás, essa volta dele, o futebol chinês vai ser mais um exemplo, né, de vários outros jogadores que vem, tá lá jogado de lado no clube, vem para o Brasil, é recuperado, tecnicamente falando, já que estaria supostamente mal lá, aí se recupera, faz um campeonato bem, empolga a torcida e aí retorna, volta. Vai ser mais um exemplo. Quem vai perder muito com isso, vai perder mais com certeza é o São Paulo, caso ele volte para a China. E se eu fosse treinador, o Hernanes seria o meu camisa 8, meu titular, o dono do meu meio campo. Eu gosto, por exemplo, também do Alexandre Pata, eu seria contestado, porque não está jogando nada, mas ele seria o titular meu. E o Ibrahimovic bancaria para o Túlio Maravilha. Mas eu sou... Mas eu gosto muito do Hernanes. Você está entendendo por que ele não deu certo como treinador em lugar nenhum? Não daria, eu gosto muito do Hernanes, achei ele cracaço. A coisa do cara, o poder econômico que fala mais alto, o cara tem o dinheiro para levar o jogador, mas não tem a qualidade, falando de treinador, né? Não tem a qualidade ali, até mental, vamos dizer assim, não tem a capacidade de colocar o cara para jogar. Por mais que ele seja craque, é o que você falou, ele tem que estar também na posição certa, onde ele se sinta à vontade para jogar. Um treinador de seleção, como você citou o exemplo do Tite, ele tem o contrário, ele tem a facilidade ou o direito, a opção de escolher o jogador que ele quer, mas num clube diferente. Onde os treinadores, onde você separa o bom treinador do treinador muito bom, é nesse momento onde ele pega os jogadores que ele tem e consegue fazer os caras jogarem. Monta um esquema para cada jogador que ele tem em mãos ali. Hoje, o cara fica naquela de querer fazer com que o jogador entenda a filosofia dele. Lembra do Mano, quando saiu do Flamengo? O time não conseguia entender a minha filosofia e tal. Ele quis que os jogadores, a todo custo, mudassem suas características de origem para jogar como ele queria. Que eu acho que não é o ideal. Eu acho que o cara tem que colocar ali o esquema de acordo a peça que ele tem em mãos. Aí é onde você diferencia. Aí o jogador vai lá para fora, salários altos, absurdos, e não rende. Aí muitas vezes a gente não sabe por quê. A maioria das vezes acontece isso. O cara chega lá e não sabe montar o time e colocar o cara para jogar como ele pode render. O Flamengo foi atrás e teria ido atrás e teria conversado com o representante do Simeone, treinador do Atlético de Madrid. O Flamengo gastou com a folha inteira de jogadores, comissão técnica, 58 milhões de reais. E esse mesmo valor o Flamengo gastaria só com o Simeone de janeiro a setembro. Então acho que só o fato do Flamengo ter que fazer essa consulta já acho um pouco demais. E repito, não estou querendo diminuir o Flamengo e nem estou querendo supervalorizar o Simeone, porque nós temos ótimos treinadores aqui no futebol brasileiro. Só que é uma outra realidade financeira que os clubes brasileiros ainda não possuem. Eu acho que o valor hoje para a realidade do Flamengo seria o menor dos problemas. Eu acho que o dinheiro, Helder. Eu concordo. 58 milhões de reais. Mas hoje não seria problema. Seria mais, aliás, para ter uma temporada. Sim, mas hoje não seria problema para o Flamengo esse valor. Eu acho absurdamente fora da realidade, concordo contigo. Mas acho que não seria o problema, não levaria, por exemplo, o Flamengo a um caos financeiro esse valor hoje. Mas acho absurdamente fora de realidade pagar esse valor para um treinador que também teria que passar por um processo de adaptação, um treinador que passaria por esse problema também de comunicação com os jogadores do time. Seriam vários fatores que dificultariam. E o Flamengo, sem contar que não só, você está falando de um caso do Simeone, agora você pode pegar aí várias especulações que já aconteceram, e ao longo da história o Flamengo é campeão nisso. Especular jogador, de tentar negociar, de anunciar, de ir atrás e na hora de fechar, outro passa na frente e fecha. Voltamos com o CJC Esportes, siga aqui com o Helder Martins e com o Chicão. E rapaz, o Riascos foi oferecido para o Vasco. Aceita ou não? Bom, eu acho que... Já deu, né? Não, já deu o que tinha que dar. Nessa situação, o Vasco está passando por uma reformulação, como o Chicão falou no assunto passado, o Zé Ricardo está fazendo um bom trabalho, uma reformulação no Vasco. Acho que tem uma garotada boa, não me recordo exatamente os nomes, mas se não me engano são 4 ou 5 jogadores que têm idade de juniores para disputar a Copa São Paulo e não estão disputando porque estão fazendo pré-temporada com o time principal. Acho que já deu o que tinha que dar.
E você fala que também não é. Não é um craque, né? Não, tá longe de ser, né? Tá longe, bem distante, bem distante. E Chicão e Helder, ontem a gente começou aqui, porque eu tenho um grupo no WhatsApp, que a galera põe a foto de um jogador lá. Aí tem a pergunta na foto, vem ser feliz ou vai para a China, para saber se esse cara é um bom reforço para determinado time? E aí ontem a gente começou a lista de alguns jogadores que estão em fim de contrato, que estão livres, é só assinar com qualquer equipe que queira. Então eu vou falar o nome do jogador aqui e vocês falam se vem ser feliz ou se vai para a China, tá? Eu vou repetir um nome de ontem, que eu estou curioso, na verdade que eu estou pensando nele desde ontem, e eu não sei como é que está a situação dele, que é o Nilmar. Nilmar, jogador do Corinthians, internacional, jogador de seleção brasileira, que estava no Santos ano passado e pediu dispensa por conta de depressão. Ele não tem contrato com time nenhum, está livre para assinar. O Nilmar vem ser feliz ou vai jogar no futebol chinês? Eu não sei nem se no futebol chinês ele seria feliz, né? Porque o Neymar, eu vou fazer agora a comparação. Vou responder... Nilmar, desculpa. Eu vou responder fazendo a comparação. O Nilmar seria uma aposta para qualquer clube hoje por conta de todo esse problema que ele está jogar. Né? Porque todo mundo sabe tecnicamente, a qualidade que ele exatamente, tem. Mas eu vou comparar agora com a situação do Adriano. Não faça isso não. Porque seria uma aposta. Ninguém sabe como que ele vai responder. Adriano não dá para voltar a jogar. Tu acha, Chico, que o Adriano dá para voltar a jogar? Eu vou te contrariar. Sério? Eu não acho. Se ele falasse, Evandro, se na Copa de 2014, 14 aqui no Brasil, né? Sim. Se na Copa de 2014 o Adriano falasse para ele próprio, Adriano Leite, não sei das quantas sobre o nome dele, falasse assim, eu vou jogar a Copa de 2014, não teria para ninguém. Se ele falasse para ele, acho que não tinha que provar nada para ninguém. Acho que jogaria 2010, 2014, 2018. Ele é um jogador muito qualificado, muito ao extremo de, assim, é o centroavante que a gente não tem hoje. Sim. E assim, se ele falar hoje para ele, com a idade que ele tem, ele fala assim, eu quero jogar o ano de 2018 e vou encerrar minha carreira bem. Se ele falar para ele, assim, eu vou fazer isso, e ele conseguir seguir, acho que ainda dá muito caldo ainda, Evandro. Com a qualidade dos jogadores que a gente tem hoje, o nível que a gente tem, ainda tem uma brechinha para ele ainda. A última vez que nós falamos desse assunto, eu disse que eu tinha um medo do Adriano voltar. E no jogo lá no Maracanã, por mais que não tivesse a exigência técnica... Ele tem faro, né? Me mostrou, me tirou a dúvida que eu tinha, que era o tendão dele. O tendão que ele foi lesionado. Não está tão ruim, é isso? Não está tão ruim. Ele, por mais... Você viu o jogo das estrelas? Ele tinha 4 anos, 3 anos sem jogar. Sem jeito para correr. Exatamente, filho. 3 anos sem jogar. Ele está mancando. Evandro, ele 3 anos sem jogar. Evandro, um cara com 3 anos sem jogar, sem aguentar correr direito, mancando, mandar 2 bolas na trave, uma que originou até o gol do Zico, driblar o goleiro, fazer gol, ele treinando. Eu não digo que ele vai chegar, o problema é a torcida, por exemplo, vamos dizer que o Flamengo aposte no Adriano. Aí o Adriano começa a treinar, coloca o Adriano lá no banco. Aí o Viseu, o Guerreiro, quem seja, perde 3 gols no jogo, a torcida vai querer de qualquer jeito o Adriano entrar. Esse é o problema. Agora, o Adriano treinando, o Adriano se preparando, o Adriano tendo a seriedade de um jogador profissional, eu tinha o medo do tendão. Eu vi que 3 anos sem jogar, o 4, não sei que ele está sem jogar. Ele jogou em 2000, Atlético Paranaense, foi o time Atlético Paranaense. 3 anos. Eu acho que foi 12 ou 13. 13, né? Então, 4 anos. Então, 4 anos sem jogar. Com o peso que ele está e o tendão suportar mais de 45 minutos, como foi lá no Maracanã, eu acho que ele, tendo um preparo específico para ele tem condição de render sim. Helder, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço você, Evandro. Um abraço pro Chicão, para a torcida dele também ali presente. A torcida lá. E para você de casa, e dizer para você, Evandro, o Messi na época do lado aqui. O Messi na geração do Ronaldo não teria tantas bolas de ouro, tá? Aqui, ó, nosso espectador, dá tchau assim, pessoal. Um abraço, até amanhã às 5. Pessoal, até amanhã às 5. Um abraço. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.